ao Preveste EA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou mulher, tenho 43 anos, sou branca, cabelos loiros, tenho estatura baixa. Estou trajando saia jeans. Nossa sala de aula é um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para anotações. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o projeto de texto e eixo temático, justamente sobre 4 verbos importantíssimos para você que vai produzir a redação do vestibular da UEA. Então, você tem que entender muito bem qual é a função do verbo selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em prol dos seus argumentos, ou seja, em defesa do seu ponto de vista. Não esquecendo que toda a redação você tem um posicionamento que nós chamamos de tese. E esse posicionamento, ele precisa ser fundamentado, contextualizado. Para isso, você vai precisar do repertório e precisa lembrar que na sua redação você vai utilizar o repertório 3 vezes. A primeira vez é na introdução, a segunda vez é no desenvolvimento 1 e a terceira vez no desenvolvimento 3. Então, nós vamos começar analisando a introdução. Quando você se depara com o tema, a primeira coisa que você tem que identificar é a problemática que está sendo abordada a partir desse tema. E aí, você vai lembrar, de repente, uma ficção. Você vai pensar em uma teoria de um sociólogo, de um filósofo. Você pode pensar numa reportagem, tá? Ou você pode, de repente, trazer um acontecimento que tenha sido midiático. Isso você não pode esquecer, além da nossa alusão histórica. Professora, depois que eu penso nesse repertório, aí sim, a gente precisa agora, eu já selecionei e agora eu preciso organizar para que esse repertório possa ser produtivo dentro da minha redação. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo claro. Eu trouxe o tema para vocês: como superar a histórica repreensão feminina e a luta pela igualdade no Brasil. Nós já vimos que toda a introdução ela é dividida em 3 partes. A parte A, a parte B e a parte C que nós veremos na próxima cartela. Aqui eu tenho, na primeira parte, na parte A, o que nós chamamos de repertório. Então, perceba que o repertório aqui é uma obra literária, que se chama Quarto de Despejos. E diz assim, a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da autora Carolina Maria de Jesus, descreve a cruel repreensão feminina e a luta pela sobrevivência de Carolina e de muitas outras mulheres na favela do Canidé em 1960. Percebam que essa parte A, ela está literalmente ligada ao quê? À história feminina, tá? De Carolina, ou seja, a luta dela para superar o quê? A desigualdade. Então, percebam que essa aluna, ela foi feliz, ela leu o tema e já buscou um repertório que ela pudesse associar a quem? A vítima do problema, que no caso é a figura feminina. Em seguida, você deve lembrar que você tem que pegar essa parte A e você precisa trazer para a sua realidade. Você precisa contextualizar. Ou seja, aqui nós temos uma obra autobiográfica da Carolina Maria de Jesus, mas você pode trazer de repente uma obra que seja uma ficção. De repente você vai pensar em um filme, você pode pensar em uma série que retrate a história dessa mulher, da figura feminina. E aí vem a questão, se você trouxer um filme e for literalmente uma ficção, você precisa trazer, vai estar lá na primeira parte essa ficção e você precisa trazê-la para a sua realidade, que vai ser feito justamente na parte B, quando você traz o seu repertório para a contemporaneidade, para apresentar a problemática do tema. Nesse caso, nós temos a obra autobiográfica. Então, o que eu preciso fazer?
Preste muita atenção. Nós precisamos fazer o gancho. O que é o gancho, professora Valesca? Aqui eu tenho a obra que foi datada em 1960 e nós estamos em 2025. Então percebam que aqui, entre a parte A e a parte B, há um lapso temporal. Então, eu preciso trazer essa problemática, essa luta pela sobrevivência que a Carolina enfrentava. Eu tenho que deixar claro para o corretor que essa problemática, ela se estende à atualidade, até os dias de hoje. Então, percebam que a gente tem que ter esse lapso temporal, tudo certo? Então, vamos ler com a prof. A partir da passagem temporal, o histórico de abandono e de desigualdade que oprimiu a protagonista é compartilhado com a atualidade, a contemporaneidade. Uma vez que inúmeras brasileiras enfrentam desafios para sobreviver à violência e garantir os seus direitos em uma sociedade massacrante, que não as prioriza. Percebam que essa aluna, ela saiu da obra deixando claro que o que a Carolina viveu há décadas ainda se estende na contemporaneidade. Ou seja, muitas mulheres ainda enfrentam o desafio de se manter na sociedade, a qual não as prioriza. Quando ela deixa claro aqui uma sociedade massacrante que não as prioriza, aqui nós temos o posicionamento dessa aluna. Nós temos o que nós chamamos de tese, quando ela deixa claro que o que a Carolina viveu ainda é compartilhado com inúmeras mulheres. Então, você tem agora que apresentar os dois argumentos que nós já vimos aqui em outras aulas, que nós chamamos de argumentos que serão desenvolvidos no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, venham comigo. Aqui na parte C, nós vamos ter justamente os dois causadores do quê? Dessa opressão que se estende na contemporaneidade. Nós vamos ter os dois motivos, claro, dessas mulheres não serem priorizadas. Quais serão esses dois motivos? Vamos verificar? Então, ela começa assim: para superar essa histórica opressão, olha mais uma vez o gancho, porque ela trouxe justamente a problemática há décadas, né? E ela trouxe essa problemática para a contemporaneidade, ela deixa claro essa histórica opressão, tá? Ela é pautada, ela é consolidada tanto pela negligência do Estado quanto pelo legado patriarcal. Ou seja, aqui eu tenho meu desenvolvimento 1, aqui eu vou ter o meu desenvolvimento 2. Então, você não pode esquecer, na introdução, você vai ter que ter um repertório. Esse repertório você precisa, primeiro, selecionar. Você vai lá na sua cabecinha na hora da prova e você precisa selecionar um argumento que tenha algo a ver com a problemática. Em seguida, você já selecionou, você vai organizá-lo, você vai escrever a partir do seu ponto de vista. Em seguida, você vai trazer para a contemporaneidade e deixar claro para o corretor que ele é produtivo. Para esse seu repertório ser produtivo, você precisa explicá-lo. Na introdução, dizer como ele acontece. Tudo bem? Então, essa introdução foi dividida em 3 partes, como nós já vimos na aula de introdução. E o repertório dela foi produtivo. Então, percebam que na introdução nós temos tema, argumento e repertório. E isso não vai ser diferente no desenvolvimento. Nós teremos a mesma ideia. Percebam que o desenvolvimento 1 vai falar sobre a falha estatal. Então, você agora tem que lembrar, o repertório da introdução é para apresentar o problema do tema. O repertório do desenvolvimento é para apresentar o argumento que você já selecionou. E aqui, o desenvolvimento 1 vai abordar justamente a negligência estatal. Vamos ler comigo. Diante desse cenário, a negligência estatal corrobora com a histórica opressão que vitimiza o sexo feminino no Brasil. Sob esse perverso viés, percebam que aqui nós temos o perverso viés. A autora
Clarice Lispector destacou a máxima de que não basta existir, é preciso pertencer a uma sociedade. Olha só esse repertório. O que acontece? Eu trouxe o repertório deixando claro que, segundo Clarice, não basta existir, é preciso pertencer. Será que essas mulheres pertencem? Mas preste atenção, porque ela precisa agora mostrar que esse repertório está ligado a quê? Ao Estado. O Estado tem que ser culpado para esse não pertencimento do sexo feminino. No entanto, esse ideal da modernista não é compartilhado na realidade brasileira, pois a máquina pública não cumpre, máquina pública não cumpre seu papel de garantir o pertencimento desse gênero, para consolidar os direitos, principalmente a segurança. Percebam que depois do repertório, se eu tenho um repertório claro na parte E, o que vem depois dele é justamente a explicação. Então percebam, na parte D ela trouxe a falha estatal, ela trouxe o repertório para fundamentar, comprovar essa falha estatal. E ela explicou. Depois do repertório, ela deixou claro aqui, máquina pública não cumpre o seu papel. Quem é a máquina pública? É o Estado. Então, essa aluna está sendo produtiva quanto ao uso do seu repertório, presente na Constituição brasileira. Consequentemente, essa omissão do poder público perpetua um cenário de violência desmedida. A citar como exemplo Vitória Regina, Vitória Gabriele e Bruno Oliveira, cidadãs que tiveram seu direito à vida negado pelo feminicídio. Desse modo, enquanto a ineficiência governamental persistir, a histórica opressão feminina continuará e a premissa de Clarice não será efetivada. Percebam que o repertório dessa aluna foi muito bem selecionado e ela conseguiu retomar, ela conseguiu explicar. Lá na parte F, ela deixou claro como a máquina pública não está garantindo o pertencimento das vítimas. E agora, nós vamos fazer o exercício para verificar se você realmente entendeu que o seu repertório ele precisa ser claramente selecionado, organizado, interpretado. Você precisa, além dessa seleção, organização, interpretação, você precisa utilizá-lo de forma produtiva. No desenvolvimento 2, nós temos o legado patriarcal. E não esqueça que o seu repertório ele vai aparecer na parte E. Eu já deixei para vocês o gabarito para que vocês possam aí de repente fazer aquela correção, mas lembre-se, não utiliza o meu desenvolvimento, produza o seu. Eu trouxe aqui justamente a Berta Lutz e as demais mulheres do movimento feminista para fazer ênfase ao direito ao voto de 1932 e como ele é importante. Então sigam o modelo para que vocês possam sanar possíveis dúvidas. Na aula de hoje, nós vimos sobre a importância do repertório na sua redação, nos 3 momentos que eles são utilizados e como você deve fazer uso dele de maneira produtiva. Para ter acesso a mais conteúdos, baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga nas redes sociais o Preveste para não perder nenhuma novidade para a sua redação de 2025.